Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar sobre números racionais e representação fracionária. Bora lá! Então, começando com os números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é representado por Q e é formado acrescentando-se ao conjunto Z as frações não aparentes, isto é, não inteiras. Assim, os números racionais, eles são aqueles que podem ser escritos como quociente de dois inteiros. Portanto, escrevendo matematicamente, nós vamos ter que o conjunto Q dos racionais é igual a P sobre Q, em que P pertencente aos inteiros e Q pertencente aos inteiros menos o zero. Pessoal, então nós vimos nas nossas aulas passadas, alguns conjuntos. Nós vimos o conjunto dos números naturais, que são todos os nossos inteiros positivos. Nós vimos o conjunto dos números inteiros, que são os nossos positivos e negativos. E agora nós estamos vendo o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, pessoal, ele engloba todo o conjunto dos naturais inteiros. Só que ele acrescenta mais um elemento. Além dos nossos números inteiros positivos e negativos, ele acrescenta também as nossas frações ou os nossos números decimais, tá? Então é por isso que a gente fala que o conjunto dos números racionais, ele é composto por qualquer número que a gente possa escrever ele em forma de fração. Então, isso abarca uma quantidade de números muito grande, certo? Então, os números racionais, se eles podem ser escritos em forma de fração, e a minha fração, eu posso transformar ela em número decimal, dividindo o número de cima pelo de baixo, então isso significa que meus números racionais, ele contém os números naturais positivos, os números inteiros negativos, os números fracionários positivos e negativos e os números decimais, positivos e negativos também. Ou seja, ele é um conjunto maior que engloba todos os outros conjuntos que nós vimos até agora, que foi os naturais e os inteiros. Tranquilo? Compreendeu então o que é o nosso conjunto dos números racionais? Sim? Então vamos continuar comigo. Tomemos então o número racional P sobre Q, tal que P não seja múltiplo de Q. Para escrevê-lo na forma decimal, basta então efetuar a divisão do nosso numerador pelo denominador, que foi exatamente isso que eu falei para vocês, Que a minha fração, ela pode ser transformada em um número decimal, que é o nosso número com vírgula, apenas dividindo o número de cima pelo número de baixo. Nessa divisão, então, podem ocorrer dois casos. Primeiro caso, o numeral decimal obtido, ele possui apenas a vírgula, um número finito de algarismos, ou seja, eles são decimais exatos. Então, o que ele está dizendo? Quando eu fizer essa minha divisão do número de cima pelo número de baixo, pode ser que meu resultado dê um número com vírgula, um número decimal. Só que ele é um número decimal exato. É aquele que eu sei exatamente a quantidade de casas que ele tem após a vírgula, como 2,25, 3,5, 7,32 e assim sucessivamente. Eu sei exatamente a quantidade de casas que ele tem após a vírgula. Esse é o primeiro caso que pode acontecer quando eu fizer, então, a divisão do meu número de cima com o número de baixo. Tranquilo? Vamos, então, acompanhar alguns exemplos de como isso pode acontecer. Bora lá! Então, nós temos aí, se eu fizer 2 dividido por 5, eu tenho um número decimal exato, que é o 0,4. Se eu pegar um 1 e dividir por 4, eu tenho um número decimal exato, que é o 0,25. Se eu pegar o 35 e dividir por 4, eu também tenho um número decimal exato, que é 8,75. E se eu dividir 53 por 50
eu tenho também o número decimal exato, que é 3,06. Ou seja, esse aqui eu tenho somente uma casa após a vírgula, esse eu tenho duas, esse eu tenho duas e esse eu tenho duas. Mas o importante, pessoal, não é a quantidade de casas que tem que ter após a vírgula. O importante é eu saber, conseguir determinar quantas casas que ele tem após a vírgula. Se eu consigo determinar, então quer dizer que eu tenho um número que é decimal e que é exato. Fechou? Esse é o primeiro caso. É quando eu tenho um número decimal exato a partir dessa divisão. Vamos então agora entender qual que é o nosso segundo caso. Acompanha comigo. O segundo caso é quando o numeral decimal obtido, ele possui apenas a vírgula, mas ele tem infinitos algarismos após essa vírgula, e nem todos eles são nulos, repetindo-se, então, periodicamente. Decimais periódicos ou dízimas periódicas. Então, quando vocês fizerem essa divisão do número de cima pelo número de baixo, se ele não der um número decimal exato, ou seja, que eu consigo contar a quantidade de casas após a vírgula, o meu segundo caso, então, vai ser quando eu fizer, né, essa minha divisão do de cima pelo de baixo, e eu vou obter infinitas casas após a vírgula. Só que essas infinitas casas após a vírgula, elas têm um padrão que se repete. Por exemplo, 0,3333, 0,25, 25, 25, 25, 0,123, 123, 123. Ou seja, existe um padrão após a vírgula, mas eu não consigo identificar a quantidade de casas após a vírgula, porque elas são infinitas. Aí é o caso de eu ter uma dízima periódica. Então, quando eu falar para você de dízima periódica, você vai lembrar de um número com vírgula, ou seja, um número decimal, em que ele vai se repetir infinitamente após a vírgula. Fechou? Então, vamos ver alguns casos de alguns exemplos que a gente faz essa divisão do número de cima pelo de baixo e eu obtenho uma dízima periódica. Bora lá! Então, nós temos aí 1/3, que basta você dividir o 1 por 3. Vamos fazer essa divisão só para vocês verem? 1 dividido por 3. 1 não dá para dividir por 3, então a gente acrescenta o 0 e a vírgula e o 0 aqui no nosso quociente. O 3, que a multiplicação, né, por 3 que se aproxima mais desse 10, é pelo próprio 3, que é 3 vezes 3, que dá 9. E aí vai restar 1. Não dá para continuar dividindo, então acrescenta mais um 0, então vai dar por 3 novamente. Menos 9, vai restar 1. Aí você acrescenta o 0, aí vai dar por 3 novamente. Menos 9, que vai restar 1. E aí, pessoal, vocês vão continuar infinitamente. E o que vai se repetir após a vírgula? É o 3. Ou seja, eu tenho uma dízima periódica em que o período que está se repetindo é o 3. Se vocês fizerem a mesma coisa aqui, ó, o 1 dividido por 22 vai dar 0,04545 e esse vai ser seu padrão após a vírgula. Se vocês dividirem, então, 1,67 por 66, vai dar 2,53030. Vejam que o padrão começa aqui, ó, 30, 30, 30. E é isso, pessoal. A nossa dízima periódica também, o meu número, que ele é uma dízima periódica, pode ser que antes do padrão, né, antes daquele número que vai se repetir infinitamente, apareça um algarismo. E não tem problema. Isso não descarta de ele ser uma dízima periódica, tá bom? Então, os números racionais, ele tem essas duas opções. Quando eu pego uma fração e divido o número de cima pelo número de baixo, eu posso obter um número decimal exato ou eu posso obter uma dízima periódica. E esse número decimal exato e essa dízima periódica, eles vão continuar fazendo parte do nosso conjunto dos números racionais. Tranquilo? Então, bora continuar. Trata-se do problema inverso, né? Estando o número racional escrito na forma decimal, procuremos então escrevê-los agora na forma de fração. Então, o que ele está dizendo aí? Se eu consigo transformar uma fração para um número com vírgula, um número decimal, será que eu consigo fazer o caminho inverso? Será que eu consigo transformar esse número decimal numa fração?
Vamos então pensar comigo e vamos perceber se isso é possível ou não. Acompanhe aí. Primeiro, transformamos um número em uma fração cujo numerador é o número decimal sem a vírgula e o denominador é composto pelo numeral 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número decimal dado. O que ele está dizendo? Vamos ver por meio de exemplos. Então, quando eu tenho um número decimal exato, eu consigo transformar para a fração da seguinte forma. Você vai pegar o seu número sem vírgula. Se eu tirar a vírgula desse número aqui, fica o número 9. Então, esse é o número que eu vou colocar no numerador. E no denominador, você vai colocar uma potência de 10, ou seja, sempre começa com o número 1. E a quantidade de zeros vai ser sempre a quantidade de casas que você tem após a vírgula. Aqui, se eu tenho uma casa, então eu tenho um zero, ou seja, vai ser 9 sobre 10. Aqui é a mesma coisa, tira a vírgula, fica 57. Só tem uma casa após a vírgula, então vai ser sobre 10. Aqui, tira a vírgula, fica 76. Agora eu tenho duas casas após a vírgula, então vai ficar 100, porque agora eu tenho duas casas, então 2 zeros. Tiro a vírgula, 3,48, então fica 348. Como são duas casas após a vírgula, a gente acrescenta 2 zeros, então é sobre 100. Aqui, tira a vírgula, é só o número 5. Como eu tenho 3 casas após a vírgula, então eu vou ter 3 zeros, portanto vai ser sobre 1000. Esse, então, é o caso de quando eu tenho um decimal exato. Quando eu tenho um decimal exato, então meu denominador ele vai ser 10, ele vai ser 100, ele vai ser 1000, ele vai ser 10.000. Ele vai ser múltiplos de 10, dependendo da quantidade de casas que eu tenho após a vírgula. Fechou? Esse é o nosso primeiro caso. Vamos continuar entendendo, então, como é que a gente faz essas transformações. C, já dízima 0,3333. Agora eu vou transformar o quê, pessoal? Eu vou transformar a dízima para uma fração. Vamos fazer da seguinte maneira, então, para vocês entenderem melhor, tá? A gente vai colocar isso por meio de uma algebrização. Façamos, então, o nosso x igual a 0,3333 infinitamente. E nós vamos multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro da nossa equação por 10. Então, vai ficar 10x igual a 0,3333. Agora, você vai subtrair membro a membro a primeira igualdade da segunda. Então, vai fazer 10x menos x, 3,33 vezes menos 0,333. Vai sobrar, então, 9x igual a 3. Portanto, x é igual a 3 nonos. Beleza? Assim, a geratriz de 0,333 é a nossa fração 3 nonos. Tranquilo? Então, essa é a maneira que a gente faz para transformar, então, um número que está como dízima periódica para uma fração geratriz. Vejam também que tem outras formas da gente fazer essa transformações, né, com algumas regrinhas. Mas essas são cenas dos próximos capítulos que vocês verão, certinho? Então, só mudando aqui o nosso slide para o final. Por hoje, é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!